Oi, pessoal! Vamos então hoje conversar sobre a construção da arte moderna e contemporânea no Brasil. É importante a gente conversar sobre o século XX e tudo o que estava acontecendo de mudança social nesse momento. Lá na Europa, a gente vai ter vários ismos acontecendo, muitos movimentos artísticos de ruptura que estão rompendo com o quê? Com os padrões clássicos da arte. No Brasil, muitos artistas estão fazendo intercâmbios com a Europa, indo viajar, aprendendo técnicas e percebendo que aqui a gente ainda estava muito preso aos padrões trazidos com a Academia de Belas Artes, que já estava caído perante a Europa nesse momento, que estava buscando uma arte nova. Anita Malfatti, então, vai trazer em 1917 uma exposição que vai chocar as pessoas do Brasil, críticos de arte, como por exemplo Monteiro Lobato. Ela vai trazer uma exposição com traços bem expressionistas e bem diferentes daquilo que a gente estava acostumado a ter enquanto arte. A partir dessa exposição de Anita Malfatti, artistas como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Di Cavalcanti, eles vão se unir e eles vão trazer para a gente a Semana da Arte Moderna de 1922, mais precisamente em fevereiro de 1922. Nessa Semana de Arte Moderna, esses artistas vão apresentar obras muito diferentes, muito revolucionárias, vão provocar um rebuliço na sociedade. E a partir daqui a gente vai começar essa construção dessa arte moderna do Brasil. Teremos alguns artistas modernos que a gente vai falar hoje, como por exemplo Rego Monteiro. Ele foi um artista que ele tinha um padrão aquisitivo bom, e ele foi estudar na Europa, aprendeu diversas técnicas, entrou em contato com a arte moderna. Mas ele acreditava também, ele gostava muito da arte que era praticada pelos povos responsáveis pela construção cultural do Brasil, como por exemplo os povos indígenas. Rego Monteiro, inclusive, foi convidado por Oswald de Andrade para participar do movimento intitulado Antropofágico, que vai falar que a gente deve consumir a cultura estrangeira, engolir, deglutir e depois colocar uma arte que tem os nossos traços, buscando uma arte bem nacionalista. O Rego Monteiro, ele vai recusar o convite para participar desse movimento antropofágico, justamente porque ele não queria pensar nessa arte estrangeira, e sim se inspirar na arte típica daqui, como por exemplo a arte indígena, e fez obras estilo essa. Temos um outro artista também, que é o Luiz Sassilotto, que ele vai começar com obras figurativas, com traços aí de arte abstrata, que vai trabalhar com as formas, mas ele também vai trabalhar com figuras. Ele depois vai entrar em contato com outros artistas que já estão mais na pegada contemporânea e ele vai acabar aderindo ao grupo Ruptura, que vai falar então da arte concreta. O que é essa arte concreta, gente? Pensem que a arte concreta ela não vai ser nem abstrata e nem figurativa. Ela vai procurar essa concretude na arte, porque eles acreditam que nada é mais concreto do que os elementos formais da arte, a linha, o ponto, a cor. Deem uma olhada nessas obras de Luiz Sassilotto. Esse artista também foi chamado de a viga mestra da arte concreta, porque ele tinha uma capacidade de dividir suas figuras para repeti-las sem perder a referência inicial. Essa característica foi mais tarde também utilizada pela Op Art, que é essa arte aqui, que mostra pra gente uma ilusão de ótica, uma brincadeira com esses elementos formais da arte. Se a gente pensa numa poesia concreta, por exemplo, tipo essa, percebam que essa poesia, ela não é só para ser lida, para ser ouvida, ela é para ser vista. O artista concreto, ele vai se preocupar em ocupar todos os espaços. Então, a gente vai ter poesias, palavras que também vão formar um desenho neste espaço, que ela é para ser também vista.
e não só lida, não só escutada. E depois vai chegar um movimento que é o neoconcreto, um concretismo novo, com uma outra visão. Então, se antes a obra era para ser vista, mas de uma forma que a gente ficava mais sem ação perante a obra, sem essa participação perante uma obra, agora a gente vai ter artistas que vão acreditar nessa interação também da obra com a vida, da obra com o espectador. Como, por exemplo, nas obras de Almícar Castro, olhem só essa escultura. Nas suas esculturas, enormes placas de ferro são cortadas e dobradas. Ele está falando aqui da força humana, da força que deve ser aplicada para que as formas acontecessem, o que vence a resistência do material. Os artistas neoconcretos, eles vão se afastar daquela ideia do concretismo da forma pela forma, da arte extremamente formal. Eles vão pensar, então, nessa relação da vida com a arte, tentar trazer essa interação. Tem uma poesia do Ferreira Goulart em que a gente precisa folhear as páginas do livro para ler esta poesia. Então, ela passa do campo visual, do campo auditivo, para o campo de interação. Olhem só essas obras da Lygia Clark. Essas obras fazem parte da série Os Bichos. Lygia Clark vai trazer a arte sensorial. Com essa obra, Os Bichos dela, a gente tem objetos manipuláveis em que o próprio público vai conseguindo transformar aquela obra de arte. Olhem só também essa obra de Nelson Lerner. Ele vai trazer quadros rasgados com zíperes em que as pessoas conseguem então manipular, mostrando essa interação. Como também a gente percebe nessas obras aqui do Hélio Oiticica. Nessa obra a gente percebe que a gente tem que circular um objeto para ver ele como um todo. A gente não contempla mais a obra de arte de um lugar parado olhando para ela. A gente se mexe, o nosso corpo se modifica para ver isso. Não podemos deixar de falar também de Cildo Meirelles. Esse artista, ele vai trabalhar também com a questão da arte conceitual, que já foi iniciada por Duchamp. Então, a arte que ela passa da sua forma, ela está no mundo das ideias. Olha só essa obra dele, Torre de Babel. Ele faz uma representação de uma passagem bíblica em que fala que as pessoas vão tentando construir uma torre até chegar nos céus, recebem uma retaliação de Deus, cada um vai falar uma língua e por falta de comunicação eles não conseguem continuar esta obra, né, esta torre. E ele faz então essa Torre de Babel, trazendo então todo esse conceito, toda essa ideia além da obra de arte. A arte conceitual, então, vai trabalhar com um conceito acima da forma. A arte está também na ideia. Inspirados por esse movimento de arte moderna e contemporânea, mais especificamente por uma artista, Lygia Clark, na sua série Os Bichos, eu vou pedir uma tarefa para vocês. Cada um deve utilizar um material de suporte que tem em casa. Pode ser um papelão, pode ser um papel mais duro, pode ser algumas caixas de fósforo. Basta vocês construírem uma escultura que pode ser manipulada pela pessoa que está olhando ela, pela sua plateia. Construam essa escultura, basta ter este material, cola e tesoura. Tirem uma foto e coloquem lá no nosso espaço de exposição. E não esqueçam de darem um nome para ela. Beijos, aguardo os trabalhos e até semana que vem.